São vitórias como essa que podem mudar o rumo de uma equipe no campeonato. Se restavam dúvidas, pode ter certeza que o Botafogo vai brigar pelo título do Brasileirão de 2023. Fala rapaziada, tudo certo? Eu sou o Vinícius Martins e você tá no canal 4 Linhas. Bora para esse pós-jogo completíssimo da vitória do Botafogo em cima do Palmeiras lá no Allianz Parque. A altura, Botafogo era o líder e o Palmeiras o vice-líder. Se o Botafogo vencesse, abriria 8 pontos e se o Palmeiras conquistasse o resultado positivo, diminuiria a vantagem para 2. Botafogo venceu, abriu a distância para o Palmeiras e também fez o time cair algumas posições. Hoje o Palmeiras é quarto colocado e o Grêmio é o vice-líder. O Botafogo tem 7 pontos de vantagem em cima do tricolor gaúcho. Mas bora lá para esse pós-jogo, né? Primeiro vou dividir a partida entre primeira e segunda etapa e depois vou falando um pouquinho as questões individuais, né? Dos jogadores, das substituições e também de Luiz Castro. Acho que na primeira etapa a ideia, muito diferente do que alguns comentaristas falaram na Globo, principalmente, acho que a ideia era a mesma, porém a execução não estava acontecendo no primeiro tempo e conseguiu na segunda etapa. E qual era essa ideia? Bom, o Botafogo, aquilo que a gente tinha dito aqui no pré-jogo, né? Esperou para marcar no seu campo, chamou o Palmeiras para atacar os espaços deixados. Só que quando não conseguiria atacar esses espaços, a ideia era justamente quebrar o ritmo do Palmeiras, principalmente com o Eduardo. E ele fez uma partida excepcional, eu vou comentar um pouquinho mais pra frente. Era aquele cara que ia dar o ritmo pro Botafogo ou quebrar o ritmo pro Palmeiras, né? Ia reter essa bola, ia jogar para trás, ia rodar a bola de um lado para o outro. Teve o auxílio do Tietê, que fez bastante isso, teve o auxílio do Marlon Freitas, do Tiquinho Soares, só que na primeira etapa o Botafogo não conseguiu fazer isso, talvez pela intensidade do Palmeiras, não perde, pressiona, né? Os jogadores ainda estavam descansados e o Palmeiras conseguia, no momento que perdia a bola, já recuperar ela com o perde e pressiona, né? Fazendo essa pressão mais rápido possível para voltar a atacar novamente. Então, em algumas situações o Botafogo sofreu pressão, é verdade, o Palmeiras constrói muito pelos lados, né? Com o Dudu de um lado, com o Arthur do outro, tem o apoio do Piquerez. Nessa partida, o Mike ficou mais, né? Ele não atacou bastante a última linha defensiva do Botafogo, né? Eu tinha citado no pré-jogo. E o Palmeiras faz uma saída com 3 jogadores, seja com o Mike e os 2 zagueiros, ou com o Piquerez e os 2 zagueiros, né? Então há bastante essa alternância, né? E quando um desses laterais iria ajudar na construção, o outro atacava a última linha de defesa do adversário, né? A linha dos zagueiros. Então, só que para a partida contra o Botafogo ficou o Mike, os 2 zagueiros, e o Piquerez sempre deu esse apoio, né? Um pouco mais por dentro, deixando o Dudu no mano a mano, pisando na linha lateral. Já era esperado, é o modelo de jogo, né, a forma como o Palmeiras gosta de atacar em 2023 do técnico Abel Ferreira, que foi muito mal, hein? Vou comentar também depois, deixa eu só anotar aqui para não esquecer. Ele foi muito mal quando a partida terminou e você vai entender, vai saber o porquê. Mas o Palmeiras conseguiu fazer esse pré-pressiona e conseguiu causar alguma certa pressão para o Botafogo. Acho que faltou um pouco mais de calma, um pouco mais de paciência para estocar no momento certo. Já na segunda etapa, principalmente com uma mexida fundamental, fez com que o Botafogo tivesse mais tranquilidade. Rodou a bola com uma paciência excepcional e tirou o ímpeto do Palmeiras, né? E quando conseguia contra-atacar, causou muito perigo, principalmente pelas pontas, o que também já tinha falado aqui no pré-jogo, né? O ponto forte do jogo do Botafogo contra o Palmeiras vai ser explorar essas pontas nas costas dos laterais. Mas é uma vitória para dar ânimo, para não restar dúvidas, né? Se muita gente ainda questionava, cara, será que esse Botafogo vai ter força?
Será que vai lutar pelo título brasileiro realmente? E vai, cara, independente se é a 11ª, 12ª partida, a postura que o Botafogo tá tendo diante das partidas é de uma postura de uma equipe que vai sim até o final lutar pelo título do Campeonato Brasileiro. E isso, aliado ao trabalho do Luiz Castro, mais de um ano no cargo, um trabalho muito consolidado, um excelente treinador que já foi bastante questionado, bastante criticado, principalmente no Campeonato Carioca desse ano. E aí tem várias questões que envolvem o mau desempenho que o Botafogo realmente teve, mas não era exclusivamente do treinador. E eu não vou entrar nesse mérito, é motivo de falar, esse vídeo pra gente comentar coisas boas do clube, não coisas ruins. Em outra ocasião eu comento um pouquinho mais sobre isso. Dos jogadores, né? O elenco hoje é muito bom do Botafogo, jogadores cascudos que jogaram muito tempo na Europa, que conquistaram títulos por lá, né? Que são jogadores de muita qualidade, psicologicamente muito acima dos últimos elencos que o Botafogo teve, fisicamente, taticamente pelo Luiz Castro, tecnicamente. Então, hoje o Botafogo tem um time bem encorpado, que era o que se esperava, né? O torcedor botafoguense estava esperando isso há muito tempo, e com a SAF, com toda essa reestruturação do clube, o Botafogo conseguiu proporcionar isso aos torcedores, e é uma equipe hoje que, bem para resumir, muito, mas muito competitiva. Bora lá para os comentários individuais. Começar aí pelo Lucas Perry. Cara, o Perry ele não tava legal no primeiro tempo, né? Teve alguns lances que ele caçou borboleta, teve aquele lance do Rony que ele quase conseguiu. Na verdade ele finalizou, mas finalizou mal de cabeça. O Perry saiu, sei lá, meio assustado. Não estava passando tanta confiança assim na primeira etapa, muito diferente do que ele vem fazendo na temporada, né? Tá, na minha opinião, junto com o Bento, são atualmente os melhores goleiros do Brasil pelo que eles estão apresentando em 2023, mas na segunda etapa ele já melhorou, né? Foi importante, também teve uma defesa numa bola queima-roupa, ele conseguiu jogar para escanteio, teve o lance do pênalti que ele não catou, né? Ele não pegou a cobrança do Rafael Veiga, mas foi importante para cair para o mesmo lado, para incomodar, para causar desconforto para o Veiga, e o jogador do Palmeiras acabou perdendo. Foi muito importante também para quebrar o ritmo, né? Então o Palmeiras, como ele constrói bastante pelos lados, naturalmente tem muito cruzamento, né? Seja pela direita, seja pela esquerda. E o PR estava sempre muito bem posicionado para cortar esse cruzamento, para agarrar ela, quebrar o ritmo, cair no chão. Não é cera, cara, é normal. Você tem aqueles segundinhos que você pode cair no chão e quebrar o ritmo do adversário. O Botafogo fez como ninguém. Faltou isso, principalmente na partida de ida contra o Atlético Paranaense, lá na Liga Arena, né, antiga Arena da Baixada, quando o Botafogo vencia por 2-0 e o Atlético foi lá e virou por 3-2. Então faltou isso, não só do PR, mas da equipe do Botafogo, de quebrar o ritmo, e hoje o Botafogo conseguiu. Foi uma equipe muito cascuda. Rafael e a disputa com o Di Plácido ficou bem evidente, né, na partida de hoje contra o Botafogo, que não restam dúvidas. O titular do time do Luiz Castro tem que ser o Rafael. Claro que levando em consideração as questões físicas dele, eu sempre falei aqui no canal, velho, o principal problema do Botafogo, do Rafael, sempre foi físico. Nunca foi técnico, nunca foi a qualidade dele, nunca foi posicionamento, nunca foi questão ofensiva ou defensiva dele, sempre foi físico. O Rafael, desde que chegou ao Botafogo, cara, ele ainda não teve uma sequência, sei lá, de 10 jogos como titular realmente. Ano passado ele conviveu com muitas lesões e constantemente, né? Tinha lesão, retornava, lesão, retornava, lesão. Isso aconteceu várias e várias vezes. Inclusive o Botafogo teve que jogar com o Saravia na lateral direita, que hoje está no Atlético Mineiro. Com o Daniel Borges também fez aquela função que vai ser emprestado pro América Mineiro. E sempre faltou isso pro Rafael, cara. Eu sempre bati na tecla. Falta sequência pro cara. Porque, de verdade, gente, não é possível que um cara aqui, muito tempo no Manchester United, muito tempo no Lyon, futebol turco, cara, tem essa casca no futebol europeu. Ele não vai chegar aqui e ser um cara que realmente tome conta da posição. Não era impossível isso não acontecer.
E a gente tá vendo, cara, a diferença dele pro Di Plácido é muito grande. A gente viu a partidaça que o Rafael fez, cara. Talvez um dos melhores do Botafogo, na minha opinião, foi o melhor da partida enquanto ele esteve em campo, né? E aí entrou o Di Plácido e foi mal. Fez o pênalti bobo, né? Então ficou bem evidente que quem tem que ser o lateral direito do Botafogo é o Rafael. Defensivamente um monstro. É claro que ele não é aquele lateral que vai chegar ao fundo, né, a todo momento. É um lateral que segura um pouquinho mais, que sustenta mais na linha. E nesse time do Luiz Castro é fundamental ter esse tipo de lateral, principalmente contra equipes que têm jogada de mano a mano com os pontos muito forte, como é o Palmeiras com o Dudu e também com o Arthur. Adrielson e Cuesta, que dupla fantástica, né, velho? Mais uma partidaça do Adrielson. Ele não é um zagueiro muito técnico, mas é impressionante as interceptações que ele tem, tá sempre muito bem posicionado, a postura corporal que ele tem é sempre para levar a vantagem do atacante. E, cara, que partida que esse jogador mais uma vez fez, né, velho? Um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro desse ano. Impressionante o que ele tá jogando. E ao lado de Cuesta, né? O Cuesta que foi um pouquinho abaixo hoje, teve uma bobeira que ele fez na segunda etapa, que ele foi tentar sair jogando. Ele sofreu o desarme do atleta do Palmeiras, foi o Luiz Guilherme, tinha acabado de entrar, e o Rony finalizou para a defesa do Lucas Perry, mas, cara, como encaixou, tá legal. Não são dois zagueiros velozes, até acho o Adrielson mais veloz que o Cuesta, né? O Cuesta, ele se posiciona melhor, mas, cara, dupla fantástica, estão indo muito bem, né? Até junho, né? Hoje nós estamos em junho, final de junho, e eles estão fazendo aí, se não a melhor dupla de zaga do Brasil no momento, uma das. Lateral esquerdo, Hugo, merece parabéns, cara. Parabéns de verdade mesmo. Eu bato na tecla que o Marçal é um dos melhores laterais esquerdos do Brasil desde o ano passado, desde quando chegou. Top 3, top 5 no máximo, acho que não consigo citar 2 ou 3 que são melhor que ele. O Marçal é excepcional, um excelente lateral esquerdo. Foi um cara que, desde que chegou, já tomou conta da posição. Fenômeno o Marçal aqui para o futebol brasileiro. Mas, por conta da lesão que ele teve, o Hugo assumiu a bronca, né? O Luiz Castro bancou o moleque, que foi muito questionado, muito criticado por alguns torcedores do Botafogo, e o moleque tá sim correspondendo. Acho que na primeira etapa ele teve alguns vacilos para cima do Arthur, natural pelo momento que o Arthur vive, que é muito bom jogador e tá no momento muito bom realmente. E o Hugo, principalmente na segunda etapa, fez uma partidaça, cara. Muito bem posicionado, dando bote certeiro, acompanhando os caras que caíam por aquele lado, né? O Palmeiras atacou mais pelo lado direito, pelo lado esquerdo de defesa do Botafogo e pelo lado direito de ataque do Palmeiras, né? No segundo tempo. E ele conseguiu segurar a bronca. É claro que depois o Botafogo se defendeu com linha de 5, Danilo Barbosa, que eu já vou comentar sobre ele também, recuou nessa última linha de defesa do Botafogo, deixando o Eduardo Titi apenas como volante. Então deu uma sustentação maior pro Hugo, mas de qualquer forma o moleque correspondeu, fez uma partidaça. Mentalmente também foi um moleque que não sentiu o jogo. Na segunda etapa, inclusive, ele deu estocadas pro ataque, apoiando pelo lado esquerdo. Então parabéns pro moleque que conseguiu corresponder. Eu particularmente questionava, né, a titularidade dele. Achava que de qualquer forma ele não ia conseguir compensar o Marçal, e isso não vai acontecer realmente, mas que o moleque tá jogando muito bem, sim, em nenhum momento comprometeu, tá? Então merece parabéns aí o Hugo, formado nas categorias de base do Botafogo. Marlon e Titi, partidaça dos dois mais uma vez. Impressionante como o Marlon se tornou, com a lesão do Gabriel Pires, se tornou titular da equipe, também com a lesão do Danilo Barbosa, que estava machucado e retornou diante do Bahia e agora contra o Palmeiras. O Marlon se encaixou perfeitamente no time, né? Quando ele estava no Atlético Goianiense, quando ele também foi revelado pelo Fluminense, ele era mais um segundo volante, né? Inclusive no Dragão, na equipe de Goiás, ele em alguns momentos atuou aberto pelo lado direito, né? Então ele sempre foi esse segundo volante com chegada à área, dando apoio ao meia, dando apoio ao centroavante, mas no Botafogo ele se reinventou jogando como primeiro volante. Cara, é impressionante como joga o Marlon, né?
dá sustentação pro Tietê, dá sustentação pro Eduardo, faz o time jogar, roda a bola de um corredor pro outro, erra poucos passes, faz aquela diagonal longa que a gente faz, né? Aquele lançamento pelo alto que vai encontrar do lado esquerdo pro ponta do lado direito. Defensivamente um monstro, né? Uma partida que o Marlon fez hoje. E o Tietê é a mesma coisa, né? O Tietê é um segundo volante que tem uma liberdade maior para sair, para auxiliar o Eduardo. Também foi muito bem. Tava com 2 amarelos e aí o Luiz Castro foi, cara, fundamental para tirar ele no intervalo. Eu também vou falar um pouquinho mais sobre o Luiz Castro. Mas o Tietê fez uma partida importante, cara. No primeiro tempo foi muito bem mesmo. As faltas que ele fez, eu acho que ele tinha que fazer. Claro que ele já estava amarelado, correu o risco, mas é do jogo, cara. Ele precisava fazer aquelas faltas porque eram ataques importantes do Palmeiras. Bom, Júnior Santos, cara, foi mal, né, o Júnior, né? Ele foi substituído no intervalo. Tecnicamente ele não foi bem, cara. Tudo que ele tentou, ele errou. Claro que teve uma ou outra coisa positiva no jogo dele, principalmente de força física, de explosão, de contra-ataque. Quando ele precisou usar a sua velocidade, ele conseguiu ter bons resultados. Mas ele não foi legal, não. Tecnicamente estava bem abaixo. Acho que, né, contando os 11 iniciais do Botafogo, ele foi o que esteve mais abaixo, realmente. Mas foi um cara importante, cara. Não adianta a gente descartar o Júnior Santos, porque defensivamente é um cara que vai recompor, que vai ajudar. Ajudou muito o Rafael hoje, né? Fazendo essa dobra de marcação. É claro que o Rafael é fenômeno, cara, defensivamente. Mas o Júnior Santos ajudou ele bastante, né? Principalmente cortando os espaços, se posicionando no espaço vazio. Então ele é importante para o elenco do Botafogo. E é importante, o Luiz Castro sabe disso. Os atletas também, mesmo que ele esteja fazendo más partidas, né? As últimas partidas do Júnior Santos não foram boas, mas é um cara que agrega demais ao time e mostrou mais uma vez hoje, apesar de ter ido mal, né, tecnicamente. Vitor Sá, boa partida do Vitor Sá, tá? Com a mesma função que o Júnior Santos, recompondo, explorando os contra-ataques com a velocidade, seu ponto mais forte, né? Sempre bem posicionado também para ajudar o Hugo pelo lado esquerdo. Mas de verdade, gente, o Vitor Sá não pode perder aquele gol, velho. No segundo tempo, contra-ataque de Almanac do Bota, com participação do Segovinha, do Eduardo, e deixou o Vitor Sá cara a cara com o Everton, velho. Ele não pode perder aquele gol. Faltando minutos para acabar a partida, cerca de 10, 15. Logo em seguida teve o pênalti pro Palmeiras. Cara, ele saiu só ele e o Everton. E claro que o lateral do Botafogo, acho que era o Mike, estava retornando para fazer a pressão nele, mas no momento da batida ele não estava pressionado. E ele conseguiu ainda finalizar com o pé bom, com o pé direito, né? Tirou muito, deu azar? Deu. Mas, cara, não pode perder. O Botafogo poderia ter saído de lá com um resultado pior por conta desse gol perdido, cara. E era uma situação relativamente fácil, né, cara? Porque tava, como eu já havia citado, tava pouco pressionado. E o Vitor Sá, convenhamos, cara, ele é um atacante que tem uma certa qualidade. Então não era um gol difícil de se fazer, principalmente para um cara também cascudo como ele é. Eduardo e Tiquinho Soares. Eduardo, partidaça que eu, junto com o Rafael, junto com o Adrielson, junto com o Marlon e junto com o Tiquinho também, o melhor da partida, cara. Impressionante a função que o Eduardo teve que fazer e conseguiu com maestria, principalmente na segunda etapa, né? Quebrando o ritmo do Palmeiras, rodando a bola de um corredor para o outro, segurando, sofrendo a falta, sendo um time cascudo. O Eduardo foi o reflexo do que o Botafogo foi hoje. Cascudo, cara. Sabendo o momento certo de acelerar, o momento certo de segurar, fazendo tabela com o Segovinha, com o Júnior Santos, com o Vitor Sá, com os volantes, com o Tiquinho. Eduardo e Tiquinho são os dois caras diferentes tecnicamente do Botafogo. São dois caras que vão decidir as partidas e hoje eles decidiram. O Tiquinho com gol e o Eduardo sendo o grande cara do meio para frente. Deu assistência para o Vitor Sá, que poderia ter feito gol, deixou outros companheiros numa situação muito favorável, principalmente o Segovinha, né? Eles fizeram muitas tabelas por aquele lado direito para arranjar espaço na defesa do Palmeiras. E o Tiquinho é impressionante, né, cara? A fase que ele tá vivendo, eu havia citado que mesmo que ele com gols em números
assuma o papel de protagonista mais do que ele foi no Porto. Eu sempre bati na tecla que, tecnicamente, até por conta da idade, ele não iria chegar no que ele atingiu lá no Porto, no seu auge, que eu considero. Mas em números, em decisão, em ser, não é protagonista, né? Mas ser decisivo realmente, cara. O Tiquinho tá vivendo um momento excepcional da carreira. E ele é um jogador diferente, que ele faz parede, que ele consegue segurar os zagueiros, que ele quebra o ritmo também, que ele sabe acelerar no momento certo, finaliza com as duas pernas. Fez um golaço hoje, né? A bola sobrou para ele, cortou o Zé Rafael com a direita, bateu cruzado de canhota. Jogador excepcional. Também já falei nesse canal aqui. Desde que ele chegou, ele sempre veio com pinta de que seria o grande cara do Botafogo, o grande centroavante que o clube não tinha há anos, desde, sei lá, de Louco Abreu, né? Então, desde o Louco Abreu, eu acho que não tinha um jogador que representasse a torcida do Botafogo. Tem música, tem reverência para ele, então um jogador fantástico, excepcional, e decidiu mais uma partida para o Botafogo. Tiquinho Eduardo, o nosso 9 e 10, não o número da camisa, né? Até porque o Eduardo não é o 10, mas na posição e na função são os nossos grandes craques do time. Bom, as mexidas. Segovinha entrou muito bem, né? Já tinha feito um vídeo aqui no canal falando dele. Segovinha é um cara que tecnicamente é excepcional, é um drible curto, habilidoso, ágil. Só que tem uma questão defensiva que é um problema ainda, né? Normal, o moleque chegou agora, tá se adaptando, o Luiz Castro sabe disso, então colocou o moleque num momento importantíssimo, cara. Acho que o Luiz Castro colocar o Segovinha no intervalo foi uma substituição muito assertiva, porque a equipe do Palmeiras já estava cansando, e o Júnior Santos também, porque se desgastou demais, e o Segovinha foi importante para ser a válvula de escape do Botafogo. Só que ele deixou alguns espaços defensivos. É normal, a gente tem que entender que ele ainda está se adaptando. O Luiz Castro está tentando melhorar essa questão defensiva dele, de recomposição. A gente sabe que é importante, principalmente contra o Palmeiras, que é uma equipe que apoia muito pelos lados, constrói muito pelos lados, então precisava desse apoio, e ele teve alguns problemas para ajudar o Di Plácido depois na segunda etapa, mas é uma situação que vai arrumando com o tempo. O moleque vai entendendo a sua importância também defensiva, mas ofensivamente ficou muito claro que ele é muito diferente, né? O moleque drible muito curto, deixou companheiros na cara do gol, deu passe para o Luiz Henrique, que poderia ter finalizado melhor, né? O Luiz Henrique, que inclusive foi uma das substituições, jogou bem, cara, ajudou bastante na recomposição do lado esquerdo, né? Ajudou bastante o Hugo. Teve as suas estocadas também. Claro que ele não atuou tanto tempo assim, mas foi um cara que fez uma partida ok. Não comprometeu também o Luiz Henrique. Claro que teve essa finalização do passe do Segovinha, que ele poderia ter concluído melhor, não aconteceu. Matheus Nascimento atua muito pouco, né? Cerca de 5 ou 10 minutos. Pegou umas 2, 3 vezes na bola. Foi um moleque que, quando pegou, sofreu uma falta importante. Deu passes ok, né? Para um moleque ainda novo, né? Formado nas categorias de base do Botafogo. Reserva do Tiquinho, grande craque da equipe. Mas eu acho que tem um ponto aí que eu acho que o Luiz Castro errou, que eu já vou comentar aí sobre o treinador. Danilo Barbosa também entrou bem, cara. Foi importante, principalmente defensivamente, no lugar do Tietchan, que já estava amarelado, para fazer dupla com o Marlon e depois entrar na linha dos zagueiros, né? Ficou no meio de Adrielson e também de Cuesta. Foi muito importante o Danilo. É um cara, uma vitalidade, uma força física impressionante. Também ajudou ao ataque com estocadas, né? É bom jogador o Danilo. Eu acho que foi um cara que conviveu com muitas lesões desde que ele foi revelado pelo Vasco. Ele passou por várias equipes na Europa, pro Benfica, Valência, futebol francês, retornou para o Palmeiras também e conviveu com lesões. Acho que também o grande ponto, como o Rafael, o grande principal ponto negativo do Danilo é físico, cara. Também sempre conviveu com muitas lesões e é legal. Ele tá retornando o seu futebol. Antes dessa última lesão que ele teve, ele estava jogando muito bem, fez uma partidaça contra o Flamengo, naquela vitória do Botafogo por 3-2, e hoje entrou muito bem também. Psicologicamente, um cara também muito forte. Bom,
Luiz Castro, o primeiro ponto que eu queria destacar é negativo. Eu acho que o único, né? Ele não pode tirar o Tiquinho. Desculpa, cara. Ele tinha que fazer mais alguma substituição para parar o jogo. Mas a opção por manter o Eduardo se defendendo como volante já no fim do segundo tempo, né? Que ele colocou o Danilo como zagueiro já no finalzinho, faltando 10, 5 minutos. E o Eduardo estava se defendendo como volante ao lado do Marlon. Manter o Eduardo e tirar o Tiquinho para colocar o Matheus Nascimento foi um erro, cara. Porque se você for reparar, desde que ele colocou o Matheus Nascimento e retirou o Tiquinho, o Botafogo não conseguiu mais reter essa bola. O Tiquinho faz uma parede como ninguém, consegue segurar 2, 3 zagueiros aqui, né? Só no braço. Então, eu acho que foi um ponto, uma decisão equivocada do Luiz Castro, né? Eu não colocaria o Matheus Nascimento nessa partida e também não tiraria de jeito nenhum o Tiquinho Soares, que ele estava bem ainda estava correspondendo. Não sei se ele pediu para sair, se ele pediu, ok, justo, o cara estava sentindo, mas se ele não pediu para sair, desculpa, cara, acho que o Luiz Castro errou nessa decisão e foi a única, porque a estratégia foi excepcional, exatamente o que a gente tinha falado aqui no pré-jogo, né? Claro que se defendeu no 4-4-2, eu achei que o Eduardo fosse se defender ao lado dos volantes, no 4-5-1, mas a estratégia foi perfeita, né? Sempre quebrando o ritmo do Palmeiras e dando as estocadas quando tinha bastante espaço. A mexida do Segovinha, já citei, né, no lugar do Júnior Santos, foi importantíssima, né, para ser uma válvula de escape. E o Júnior já estava cansado e o Segovinha tecnicamente é muito bom. A gente sabe que ele é muito bom jogador, o grande xodózinho da torcida do Botafogo. E também a mexida do Danilo no lugar do Tietê também foi muito assertiva. O Tietê já tinha dado 2 butinadas, já estava amarelado e o Danilo entrou muito bem. E é impressionante, cara, que a cada jogo que passa parece que o Luiz Castro tem um elenco na mão, velho. Porque os caras acreditam na ideia, a gente vê o relacionamento dele com os atletas, com todos os jogadores, mesmo aqueles que não entram, tem muito respeito pelo português, né? Não tenho a informação se ele vai permanecer, se ele vai pro Al Nassr. De verdade, espero que ele permaneça, né? Porque é um cara que engrandece ainda mais o nosso futebol brasileiro, que é um cara que tem umas ideias muito boas, uma referência, é um cara experiente, treinou grandes clubes lá no futebol europeu, não só no futebol português, Shakhtar Donetsk, venceu o Real Madrid. Então, de verdade, espero que ele permaneça. Alguns portais dizem que ele vai permanecer, que ele entrou em contato com o John Textor, com outras pessoas ligadas ao Botafogo, dizendo que vai permanecer. Outros portais falam que ele deu o aval, né, dizendo que gostaria de ir para o Al Nassr. De verdade, eu não sei qual é o fato, qual que é a realidade, mas eu confesso que eu espero, do fundo do meu coração, que ele permaneça. Deixa eu só ver individualmente, né, isso sem estar com o Marçal, sem estar com o Gabriel Pires, sem estar com o Lucas Fernandes, 3 jogadores importantíssimos, Gabriel Pires e Marçal, talvez, né, o Marçal sem dúvida que é titular, o Pires talvez, né, quando retorne possa ser titular novamente, e o Lucas Fernandes 12º, 13º jogador importantíssimo, né, sem esses 3 caras lesionados, e o Botafogo conseguiu manter o nível de competitividade, técnico, físico, tático, psicológico, né? Então é isso que eu queria citar também. Se lembra que eu tinha falado que o Abel Ferreira foi muito mal? E foi mesmo, né? Quando a partida terminou, o Luiz Castro foi para cumprimentar o Abel Ferreira, como praticamente todos os treinadores fazem, como o Abel faz também quando quando o Palmeiras sai com o resultado positivo, sai com a vitória, de lá cumprimentar, a fazer aquele realmente um cumprimento após a partida, dar os parabéns, né, ao clube vencedor e também destacar os pontos fortes do clube que perdeu. Isso é normal, principalmente lá no futebol europeu, isso acontece bastante. O Abel Ferreira sabe disso, faz isso constantemente, mas foi muito mal. Cara, muita gente fala que ele é arrogante, não vou entrar nesse mérito, mas que ele errou ao não cumprimentar o Luiz Castro foi até ele para cumprimentar. Não sei se ele não viu, não sei, cara, mas de qualquer forma, ele tem isso como cultura. Desculpa, que ele esqueceu, eu não consigo acreditar nisso. Mas o Luiz Castro foi para cumprimentar o cara não cumprimentou, e o Luiz Castro falou:
Tipo, ele não falou nada, né? Mas teve uma postura corporal que mostrou exatamente o que aconteceu. Então foi muito mal e o Luiz Castro foi fazer o seu papel, que era cumprimentar o cara. Bom, era uma partida muito decisiva, né? Primeiro o líder e o vice-líder até o início da rodada. O Botafogo chegou a 7 pontos acima do vice-líder, que hoje é o Grêmio, fez com que o Palmeiras caísse para quarto colocado e abriu 8 pontos diante do Palmeiras. Uma vitória para dar confiança, para mostrar que o time é bom, que o trabalho é bom, que o elenco é muito bom, que o treinador também, e que é uma equipe cada vez mais cascuda e que realmente vai lutar até a última rodada pelo título do Campeonato Brasileiro. Hoje é o favorito, até porque é líder com 7 pontos de vantagem em cima do Grêmio. Beleza, meus amigos? Se você gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.